Na escuridão densa que ainda silenciava a cidade, às 4 da manhã, em um bairro tranquilo nos arredores de Belo Horizonte, onde até a luz das estrelas parecia fraca, uma única lâmpada de baixa intensidade se acendeu na cozinha de uma casa de 2 andares. A casa, embora antiga, exalava a história de uma vida inteira em cada detalhe bem cuidado. Antônio da Costa, um idoso de cabelos brancos curtos e impecavelmente penteados, já vestia um avental que parecia tão engomado quanto um uniforme militar. Sua idade já passava dos 70 anos, mas suas costas retas e ombros imóveis pareciam desafiar o peso do tempo. Em suas mãos, uma faca de cozinha afiada reluzia. Sobre a tábua de corte, cenouras, cebolas e pimentões eram fatiados com uma precisão mecânica, em tiras de espessura e comprimento uniformes. Era menos a habilidade de um chefe e mais a precisão de um mestre artesão que passou décadas debruçado sobre mapas, planejando estratégias. Em seus movimentos não havia um gesto supérfluo, nem um pingo de hesitação. Hoje era o dia da primeira visita a seu único parente de sangue, seu neto, o soldado Lucas Ribeiro. Desde que perdeu o filho e a nora em um trágico acidente anos atrás, Lucas se tornou para ele filho e neto, a última fortaleza que sustentava sua vida. O rosto daquele garoto, batendo continência com bravura antes de partir para o centro de treinamento, já havia passado 2 meses vestindo o uniforme militar em seu novo quartel. O cheiro delicioso de frango refogado com especiarias, alho e cebola encheu o ar frio da madrugada, aquecendo a cozinha. Ele preparava o prato favorito de Lucas, uma galinhada rica e suculenta, uma receita de família que passará de geração em geração. Em cada grão de arroz, em cada pedaço de frango, Antônio depositava a saudade, a preocupação e um amor infinito que as palavras não conseguiam expressar. Uma mistura de sentimentos o invadia ao pensar que a instituição a qual dedicara sua vida, o Exército, agora abrigava seu neto, que era como seu próprio coração. Será que esse menino está se acostumando com a comida do quartel? O treinamento está sendo suportável, ele se perguntava. Além da galinhada, desde a madrugada ele preparou um empadão de frango com palmito, de massa amanteigada que derretia na boca, e fritou pastéis de carne sequinha e bem temperada. Para que nada esfriasse, ele arrumou tudo cuidadosamente em camadas dentro de uma grande marmita térmica. Por fim, envolveu a marmita em um grosso pano de algodão, amarrando as pontas com um nó firme e preciso. Seus gestos eram tão meticulosos quanto os que usaria para manusear um documento militar sigiloso. Ao amanhecer, por volta das 5:30, quando a escuridão começava a ceder, Antônio vestiu uma calça de sarja bege bem passada e uma jaqueta corta-vento azul marinho, um pouco desbotada na gola. Para qualquer um que o visse, ele era apenas um avô comum e afetuoso, a caminho de visitar o neto. Com a pesada sacola da marmita pendurada em um ombro, ele saiu silenciosamente de casa. O destino era uma cidade na zona da Mata de Minas Gerais, uma terra que ele conhecia bem, onde em sua juventude comandou homens e ostentou estrelas no ombro. Na parada do primeiro ônibus do dia, seus passos, impulsionados pela ansiedade, estavam um pouco mais rápidos que o normal, mas suas costas pareciam carregar um peso invisível. Após mais de 4 horas de viagem, o ônibus finalmente parou em frente ao portão principal do Forte 7 Estrelas, em uma cidade serrana de Minas Gerais. O ar frio da montanha tocou o rosto de Antônio. No posto da guarda, ele passou por um procedimento que lhe era familiar, mas agora estranho. Entregou sua identidade e recebeu um crachá de visitante de plástico que pendurou no pescoço. A visão do quartel impecavelmente organizado e do sentinela batendo continência com perfeição despertou uma vaga nostalgia, mas não havia tempo para sentimentalismos. A sala de visitas estava bastante movimentada naquele fim de semana. De todos os lados, ouviam-se as vozes alegres de mães chamando pelos filhos e as risadas doces de namoradas. Em meio à atmosfera animada e barulhenta, Antônio sentou-se sozinho em um canto, esperando silenciosamente por seu neto. O calor da marmita sobre seu colo se transferia para suas mãos. Soldado Lucas Ribeiro visita. Soldado Lucas Ribeiro visita. O anúncio ecoou pelo sistema de som, e momentos depois, a porta interna da sala de visita se abriu. Antônio se levantou, um sorriso largo iluminando seu rosto. Lucas!
Mas seu sorriso se congelou como se tivessem jogado um balde de água gelada sobre ele, no instante em que viu a figura do neto se aproximando. Não era o Lucas que ele conhecia. O uniforme de combate, largo demais para seu corpo, parecia uma roupa de prisioneiro oprimindo-o. Sob o cabelo raspado, seu rosto estava pálido sem cor. Pior de tudo, na sua bochecha esquerda, perto do osso zigomático, havia um hematoma roxeado, ainda nítido, que não havia desaparecido por completo. E seus olhos, antes cheios de vida, estavam agora opacos, sem foco, mortos pelo medo e pelo desespero. Vô, o soldado Lucas Ribeiro, ao ver o avô, engoliu com dificuldade o choro que ameaçava explodir e bateu continência mecanicamente. Brasil? Soldado Lucas. Sua voz estava rouca e as pontas de seus dedos tremiam sutilmente, como se estivessem paralisadas pelo pavor. Atrás de Lucas, 2 outros soldados entraram, caminhando de forma arrogante. Um deles, com a divisa de sargento, tinha um olhar afiado e desprezível. O outro, um cabo de aparência mais jovem, exibia uma atitude insolente. Eles não se importavam com o fato de estarem em um local público e pressionavam Lucas abertamente. Ei, Lucas, não sabe andar direito? Estica essa perna, porra! O sargento Mauro empurrou as costas de Lucas com força. Só porque o vovô veio te ver, acha que pode relaxar? O cabo, de nome Jonas, zombou e forçou um sorriso para Antônio. O senhor veio para a visita? Ah, que bom, vamos comer bem hoje. É que o nosso novato aqui, o Lucas, é tão lento e burro que sem a gente, ele nem conseguiria achar o caminho para a sala de visitas. Nós o trouxemos como um favor especial. Eles examinaram Antônio de cima a baixo. Um velho com uma jaqueta surrada. Em seus olhos não havia respeito, apenas um desprezo explícito. Com um último tapa forte no ombro de Lucas, eles se sentaram em uma mesa ao lado, como se quisessem deixar clara a sua presença. Os olhos de Antônio se tornaram frios como gelo. Eram os mesmos olhos do Tigre de Aço, o apelido que receberá décadas atrás, capaz de prever uma operação em nível de batalhão apenas observando o movimento de um pelotão inimigo. Ele passará a vida inteira nos campos de batalha, testemunhara inúmeras mortes e atos de violência. Ele soube, no mesmo instante, o inferno em que seu neto estava vivendo. Aquele hematoma e aqueles olhos mortos diziam tudo. Mas ele conteve a fúria que fervia por dentro. Explodir ali, naquele momento, só colocaria Lucas em um perigo ainda maior. Com o esforço, ele forçou um sorriso e segurou a mão do neto. Estava gelada como pedra e úmida de suor. Lucas, meu filho, você tem se esforçado muito. Venha, sente-se. O vovô preparou um monte de coisas que você gosta, acordei de madrugada para fazer. Sua voz tentava soar calma, mas a ponta tremia sutilmente. Antônio deliberadamente ignorou a bochecha machucada do neto enquanto abria a marmita sobre a mesa. Quando desamarrou o pano de algodão, um vapor quente escapou. Ao abrir a tampa da marmita térmica, as comidas que ele preparara com tanto esmero durante a madrugada revelaram-se. O cheiro delicioso da galinhada, o aroma amanteigado do empadão e o perfume dos pastéis recém-fritos se espalharam pelo ambiente, um contraste profundo com o cheiro de frango frito industrializado e pizza que vinha de outras mesas. No momento em que sentiu aquele cheiro, o soldado Lucas Ribeiro sentiu todas as emoções que havia reprimido desmoronarem. Vovô. A essa hora. O senhor fez tudo isso para mim? Lágrimas quentes começaram a se formar em seus olhos. Acordei cedinho. Precisava garantir que meu neto comece bem. A comida do quartel não deve ser grande coisa, não é? Vamos, coma antes que esfrie. Antônio colocou um garfo na mão do neto. Com a mão trêmula, Lucas pegou um pedaço de frango e o levou à boca. Mas naquele exato instante, o sargento Mauro e o cabo Jonas, que observavam a cena com um olhar perverso da mesa ao lado, se levantaram. Como hienas, eles se aproximaram da mesa de Antônio. Nossa, que cheiro bom é esse? O que temos aqui? Galinhada? Caramba, um banquete de verdade. O sargento Mauro riu enquanto mexia na comida com seu próprio garfo, de forma desrespeitosa.
Antônio sentiu um impulso violento de quebrar o pulso dele, mas se conteve por causa de Lucas. Rapazes, vocês querem um pouco? Venham, comam com a gente. E por favor, cuidem bem do meu Lucas. Antônio, que nunca havia se curvado para ninguém em toda a sua vida, inclinou a cabeça e ofereceu um sorriso gentil, típico de um idoso. Ah, não precisa. Um desprezo explícito brilhou nos olhos do sargento Mauro. Para ele não havia motivo algum para ser educado com o avô de um recruta, especialmente um velho de aparência humilde. Pelo contrário, aquela era a oportunidade perfeita para um show que tornaria a vida militar de Lucas um inferno completo. O simples fato de o velho ter pedido para cuidarem bem dele já o havia irritado. E outra coisa, vovô, disse o sargento, aproximando-se ainda mais. Ele se apoiou na mesa e olhou diretamente nos olhos de Antônio, com um sorriso de escárnio. Em vez de perder tempo preparando essa comida, o senhor deveria ter educado melhor o seu neto. Esse moleque é tão burro e lerdo que a gente se mata para tentar ensinar alguma coisa a ele. Não é, Lucas? Lucas, com o rosto pálido, não conseguia encarar o avô. Ele apenas baixou a cabeça, tremendo. Não vai responder, seu merda? Só porque o vovô está aqui, resolveu se rebelar? O cabo Jonas deu um chute na canela de Lucas com a bota militar. Chega, rapaz, disse Antônio em voz baixa, mas firme. Sua paciência estava se esgotando. Estamos na sala de visitas. É um desrespeito falar assim na frente de um idoso que veio ver o neto. Desrespeito? O senhor acha isso desrespeitoso? O sargento bufou como se achasse a situação cômica. A advertência do velho soou para ele como um desafio. Ele queria exibir seu poder para todos naquela sala. Escuta aqui, vovô. O seu neto aqui dentro não é gente. É um verme. Um nada que a gente pisa se quiser, que obedece sem questionar. E eu vou te mostrar isso agora mesmo. E então o sargento Mauro, diante de Antônio, de Lucas e dos outros visitantes que olhavam horrorizados, inclinou-se sobre a marmita de galinhada fumegante. Ele fez um som nojento, arrastando algo do fundo da garganta. Cof. Tu. Uma cusparada espessa e amarelada foi lançada com precisão no meio da comida que Antônio preparara com tanto carinho desde as 4 da manhã. Naquele instante, todos os sons na sala de visita cessaram. O choro das crianças, as conversas animadas dos pais, tudo se calou. Apenas a respiração ofegante do sargento pairava sobre a comida profanada. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto de Lucas. A culpa por ter feito seu avô, o homem que ele mais admirava no mundo, passar por aquela humilhação, misturada a uma raiva insuportável contra o sargento, paralisou seu corpo. Seu filho da puta! Lucas se levantou de um salto, pronto para atacar Mauro, mas o cabo Jonas o segurou pelos ombros, empurrando de volta para a cadeira. Onde você pensa que vai? Enlouqueceu? Isso é insubordinação. Antônio olhou lentamente da comida com a cusparada para o rosto arrogante e viu do sargento Mauro, e por fim, para o rosto desesperado de seu neto. Toda a expressão desapareceu de seu semblante. Ele parecia um comandante experiente em meio ao campo de batalha, surpreendido por uma emboscada inimiga, frio, calmo e absolutamente sereno. O que você pensa que está fazendo? A voz de Antônio era surpreendentemente calma. Mas por trás daquela calma havia uma fúria contida, como a lava que flui sob uma geleira centenária. Sua voz era tão baixa e seca que pareceu congelar o ar da sala de visitas. O sargento Mauro, ao ver a reação pacífica do velho, sentiu-se ainda mais poderoso. Ele ficou com medo, pensou. E decidiu dar o golpe final em seu show. O que eu estou fazendo? Ah, a comida ficou um pouco suja. Era lixo que ia para o latão de qualquer jeito, eu só adiantei o processo. Ia ser jogada fora mesmo, não é? Ele trocou um olhar com o cabo Jonas e ambos riram. Os outros visitantes assistiam à cena terrível, horrorizados, mas ninguém ousava intervir para repreender os soldados. Rapaz, Antônio chamou o sargento. Quem é o seu superior direto? Diga-me o nome e o posto dele. O sargento riu como se tivesse ouvido a piada mais engraçada do mundo.
Ele jogou a cabeça para trás, rindo de forma exagerada com lágrimas nos olhos. Ha ha ha. Vovô, você está brincando? Meu superior? Para que quer saber? Vai fazer uma queixa? Onde? No Disque Denúncia do Ministério da Defesa? Escrever uma cartinha anônima? O cabo Jonas também entrou na zombaria. Vovô, não crio problemas. Se a gente descobrir que foi o senhor que nos denunciou, seu neto vai morrer aqui dentro. De verdade. Nem o corpo dele vocês vão encontrar. Apenas jogue essa comida nojenta fora e vá embora em silêncio. É o único jeito de ajudar seu neto. Estamos sendo bonzinhos e te dando um aviso. Eu mandei dizer o nome, repetiu Antônio. Sua voz agora tinha um tom metálico, ameaçador. Seus olhos não eram mais os de um velho comum. Eram os olhos do tigre de aço, brilhando com uma fúria mortal, segundos antes de atacar o inimigo. O sargento sentiu um arrepio por um instante, mas logo sua arrogância voltou. Puta merda, velho fala muito. É surdo, ou o quê? Meu superior direto é o comandante do batalhão. E daí? Vá cuidar de educar seu neto direito. Nós estamos indo. Perdi até o apetite. O sargento fez um sinal para o cabo e estava prestes a se virar, quando Antônio tirou do bolso um celular antigo, um modelo de flip que parecia ter mais de 10 anos. Na frente de Mauro e Jonas, ele pressionou longamente a tecla de descagem rápida número 1. O que foi isso? O velho vai mesmo ligar para alguém? Deixa ele. No máximo, o comandante da companhia vai nos chamar para uma bronca. Aí quem se fode mais é o Lucas. Velho idiota. Eles ainda não entendiam a gravidade da situação e voltaram para a mesa rindo. A chamada de Antônio foi atendida. Do outro lado da linha, uma voz apressada soou, mas Antônio a ignorou e começou a falar. Sou eu. Sua voz não era a de um avô gentil. Era a voz de um comandante de aço que liderou dezenas de milhares de homens por décadas. Antônio da Costa. Ele fez uma pausa, ouvindo a resposta atônita do outro lado, e continuou. Onde você está agora, General Bastos? Certo. Venha imediatamente para a sala de visitas do Forte 7 Estrelas. Traga o seu chefe da Polícia do Exército. Dou a vocês 10 minutos. Se atrasar 1 minuto que seja, eu mesmo vou arrancar essas estrelas do seu ombro. A ligação terminou. Antônio fechou o celular e olhou em silêncio para o sargento Mauro, o cabo Jonas e a marmita com a cusparada. O sargento ouviu vagamente o nome General Bastos, mas balançou a cabeça em descrença. Velho maluco, usando o nome do comandante da divisão à toa. Está achando que aqui é teatro. Exatamente 8 minutos se passaram. Do lado de fora da sala de visitas, um som de sirene, inicialmente fraco, começou a ficar cada vez mais alto. E não era apenas um som. Eram várias viaturas da Polícia do Exército, se aproximando em alta velocidade. Screec! Com um som agudo de freios, várias viaturas da PE pararam em frente à sala, como se a estivessem cercando. Atrás delas, um sedã preto oficial, com a placa de identificação de um general de divisão, 3 estrelas, parou bruscamente levantando poeira. A porta da sala de visitas foi aberta com violência. General? O sargento Mauro e o cabo Jonas não conseguiam acreditar no que viam. Em pleno fim de semana, vestindo o uniforme de serviço em vez do de combate, o general de divisão Ricardo Bastos, uma figura divina naquele quartel, entrou correndo, suando em bicas. Atrás dele, o coronel Fábio Medeiros, chefe da PE, o seguia com uma expressão assassina, a mão sobre o coldre da pistola. O general Bastos nem sequer olhou ao redor. Seus olhos encontraram imediatamente o velho de roupa simples sentado no canto, Antônio da Costa. Brasil! O general Bastos ficou em posição de sentido e bateu uma continência tão rígida que sua coluna pareceu quebrar. Sua voz tremia de medo e choque. Senhor! O que? O que faz aqui? Sem avisar, o coronel Medeiros também se virou para Antônio e prestou a continência mais perfeita de toda a sua carreira militar. Brasil, meu general! O ar na sala de visitas congelou.
todos os ruídos cessaram. Os cérebros do sargento Mauro e do cabo Jonas se recusaram a processar a cena. O velho que eles haviam acabado de humilhar, chamando de vovô velho maluco e em cuja comida haviam cuspido, estava recebendo a continência de um general de divisão e do chefe da polícia do exército. Meu general. Antônio não respondeu à continência. Sentado, ele apontou com o dedo para a marmita de galinhada com a cusparada sobre a mesa. General Bastos. E Coronel Medeiros. A voz de Antônio ecoou por toda a sala. É este tipo de rancho que vocês servem ao meu neto? O olhar do general Bastos se voltou para a marmita na mesa. No momento em que viu a nojenta cusparada, toda a cor sumiu de seu rosto. Um suor frio escorreu por suas costas como uma cachoeira. Ele sabia, melhor do que ninguém, quem era aquele velho à sua frente. Antônio da Costa, o Tigre de Aço. Quando ele era cadete na academia militar, Antônio era uma lenda viva, um comandante de campo temido e respeitado. Quando ele era major, mal ousava erguer os olhos na presença daquele homem. O antigo comandante do Comando Militar do Sudeste, um general de exército com 4 estrelas. Durante seu tempo na ativa, ele não tolerava a menor sombra de corrupção ou um único soldado deixado para trás. A honra para ele era mais espessa que o sangue, o credo sagrado do exército. Ele era uma lenda viva temida por todas as forças. E agora, mais de uma década após sua aposentadoria, ele estava ali com roupas humildes, em uma sala de visitas de um quartel sob seu comando, diante de uma marmita com uma cusparada. Senhor! O que aconteceu aqui? A voz do general Bastos tremeu, fina de pavor. Ele desejava que tudo aquilo fosse um pesadelo. Antônio apontou com o queixo para o sargento Mauro e o cabo Jonas. Os 2 soldados já estavam pálidos, congelados no lugar, tremendo incontrolavelmente. Pergunte a esses 2 soldados aí. Os soldados do seu quartel cuspiram na comida que meu neto ia comer e me insultaram, chamando-me de um velho acabado. O olhar furioso do general Bastos se fixou nos 2. Não era a raiva de um comandante. Era um olhar de ódio e ressentimento, como se olhasse para os ceifadores que vieram buscar sua alma. Seus vermes, gritou o general. Como ousaram? Como ousaram fazer isso na frente do general Antônio? Vocês fazem ideia de quem ele é e o que fizeram? Chefe da PE, o que está esperando? Jogue esses 2 no xadrez agora mesmo. Não, arraste-os daqui para fora. O coronel Medeiros já havia entendido a situação. Com um aceno, ele chamou seus subordinados. Soldados da PE fortemente armados que esperavam na entrada, correram e torceram os braços de Mauro e Jonas para trás. Não. Não, meu general. Foi um engano. Nós não sabíamos. Pelo amor de Deus, nos perdoe. General, nos salve. Os gritos dos 2 foram abafados pelas mãos brutas dos policiais antes mesmo de saírem da sala. Eles foram arrastados como animais. As outras famílias na sala de visitas assistiram à cena brutal e surreal em silêncio absoluto. Senhor, eu não tenho palavras. Que no quartel sob meu comando o neto do senhor tenha passado por uma coisa. Uma coisa tão terrível. Eu cometi um crime imperdoável, senhor. O general Bastos não conseguia levantar a cabeça diante de Antônio. Ele parecia prestes a se ajoelhar. General Bastos chamou Antônio. E esse hematoma na bochecha do meu neto? E esses olhos mortos? Não me parece algo que aconteceu apenas hoje. Só então o general Bastos olhou atentamente para o rosto do soldado Lucas. O hematoma, os olhos vazios. Era o retrato de um soldado que sofria agressões e assédio contínuos. Não. Pode ser. A raiva do general atingiu o ápice. Aquilo não era um simples incidente de insulto. Era a prova de que o neto de um ex-comandante estava sofrendo agressões e maus-tratos em seu quartel. Se isso vazasse para a imprensa, não apenas suas estrelas estariam em jogo, mas toda a divisão seria destruída. Coronel Medeiros. Sim, meu general.
A partir de agora, o comandante da companhia, o comandante do batalhão e o comandante do regimento do soldado Lucas, toda a cadeia de comando, estão afastados de suas funções e ficarão à minha disposição. Isolem todos os membros do pelotão desses dois vermes e iniciem uma investigação especial. A partir de hoje vamos arrancar a raiz e o caule podres desse batalhão. Entendido? Entendido, meu general. Lucas sentia como se estivesse em um sonho. Os demônios que o levaram ao inferno foram arrastados em um instante, e o todo-poderoso general de divisão tremia na frente de seu avô. Só então ele percebeu o quão poderoso era o padrinho que tinha. Mas o fato de ter precisado usar esse poder, de ter mostrado aquela cena terrível ao avô, o encheu de culpa. Antônio se levantou. Pegou a marmita com a galinhada cuspida. General Bastos, vou levar isto comigo. Senhor, por favor, jogue fora. Eu providenciarei algo limpo. Novo. Não. Eu vou levar. Coloque na sala do seu comando. Em cima da sua mesa, em um lugar bem visível. Até que eu veja com meus próprios olhos como você resolve este caso, comece todas as suas manhãs olhando para esta comida podre. Esta, general, é a realidade do quartel que você comanda. Era a última ordem do ex-comandante para o general da ativa. O general Bastos, sem conseguir levantar a cabeça, respondeu, sim, senhor. Guardarei como um lembrete. Antônio abraçou o ombro de seu neto, Lucas. Só então Lucas, que segurara o choro por tanto tempo, desabou nos braços do avô. Vou levar Lucas comigo hoje. Como comandante da divisão, providencie imediatamente uma avaliação médica e uma licença para ele. Sim, senhor. Imediatamente. Prepararei a residência de hóspedes. O meu carro. Não precisa. Antônio ajudou Lucas a sair da sala de visitas. Um corredor de policiais do exército se formou para eles passarem. O sedã oficial do general Bastos esperava pelos dois. A visita de um avô comum havia se transformado na inspeção de um tigre de aço, que decidiria o destino de um quartel inteiro. A fúria do general Bastos não era teatro. Era o pânico genuíno de quem via sua carreira militar inteira prestes a evaporar. Assim que retornou ao seu quartel-general, ele convocou todos os oficiais da cadeia de comando envolvida para a sala de controle. O tenente-coronel, comandante do batalhão de Lucas, o capitão, comandante da companhia, e até o coronel Valério Nunes, comandante do regimento, todos tremiam como varas verdes, suportando a fúria do general. Isso tem cabimento? O general Bastos bateu com força a marmita com a comida cuspida, que o general Antônio deixará, na mesa central da sala de comando. É o neto do general Antônio da Costa. Vocês sabem quem é o general Antônio? O neto de uma lenda, como ele foi agredido em nosso quartel, humilhado por vermes como aqueles. E o que vocês fizeram até agora? Eram cegos? Ou sabiam e fingiram que não viam? O comandante do batalhão e o comandante da companhia, com os rostos pálidos, não conseguiam dizer uma palavra. Desculpe, meu general. Nós fomos negligentes na gestão da tropa. Negligentes? Negligentes? O general parecia pronto para arrancar as insígnias deles ali mesmo. Isso não é negligência, é prevaricação. É um ato de traição. Se o general Antônio quisesse, todos nós aqui poderíamos perder nossos uniformes amanhã mesmo. Entenderam? Em meio aos oficiais aterrorizados, apenas um homem permanecia relativamente calmo, o coronel Valério Nunes, comandante do regimento. Ele era um oficial de elite, o mais competente daquela divisão e um forte candidato à promoção para general. Ele esperou a fúria do general Bastos diminuir um pouco antes de falar em voz baixa. Meu general, por favor, acalme-se. Agora não é hora para a raiva, é hora de resolver a situação. E de dar o exemplo. Sua voz era baixa e calma, mas carregava um peso ainda maior por isso. Resolver? Como vamos resolver isso, Coronel Valério? O batalhão é seu. Aconteceu no regimento que você comanda. É exatamente por isso que eu mesmo vou cuidar disso. O coronel Valério olhou diretamente nos olhos do general Bastos. Além da investigação da PE, conduzirei a mais alta investigação interna do regimento.
encontraremos não apenas os que atormentaram o soldado Lucas, mas também os oficiais que sabiam e ignoraram, e os soldados que compactuaram. Nenhum único culpado escapará. Isso é uma questão de honra para a nossa divisão, mas também é uma questão que envolve meu cargo como comandante de regimento e toda a minha carreira militar. Diante da postura firme do coronel Valério, o general Bastos conseguiu acalmar um pouco sua fúria. Ele precisava de alguém em quem confiar. Certo. Coronel Valério, confio em você. Independentemente da PI, você mesmo assumirá este caso. Arranque a raiz, não, queive até a terra sob a raiz. Entendido? Sim, meu general. Coloco meu cargo em jogo para erradicar a raiz dessa indisciplina. O coronel Valério bateu uma continência vigorosa e saiu da sala de controle. Enquanto isso, detidos na carceragem da PE, o sargento Mauro e o cabo Jonas experimentavam o inferno. O próprio coronel Medeiros os interrogava. Vocês se atreveram a fazer aquilo com o neto do Tigre de Aço, o general Antônio? Vocês estão acabados. Não é só a corte marcial. No dia em que vocês derem baixa, talvez o próprio general Antônio venha recebê-los. Não, nem a família de vocês estará segura. Só então o sargento percebeu a dimensão do que havia feito. Ele pensava que eram apenas um recruta indefeso e um avô velho. Ele começou a confessar todos os atos de indisciplina que conhecia. Os pequenos assédios dos veteranos, a omissão dos oficiais. Mas havia algo estranho. O sargento Mauro se recusava a explicar por que atormentava especificamente o soldado Lucas. Ele apenas repetia como um papagaio: eu não gostava dele, ele era um recruta inútil. Os investigadores da PE sentiram que havia um motivo mais profundo, mas Mauro cerrou os lábios como se estivesse sendo torturado. Ele temia alguém. Temia tanto quanto, ou talvez mais, do que o general Antônio. Na mesma hora, no quarto individual da enfermaria da divisão, o soldado Lucas estava isolado. Seu avô Antônio estava com ele. Antônio conseguiu alguns dias de licença para ficar ao lado do neto até que ele se acalmasse. O médico militar diagnosticou, além do hematoma no rosto, uma fissura na costela e marcas de agressões habituais nas costas e nas coxas. Lucas Antônio acariciou a bochecha machucada do neto adormecido. Por quê? Por que você não me contou? Lucas, que Antônio pensava estar dormindo, abriu os olhos. Desculpa, vovô. Lágrimas rolaram novamente de seus olhos. Se eu contasse. Eu achei que só ia piorar as coisas para mim. E o sargento Mauro disse que não ia deixar barato, falando do senhor. Ele disse que já sabia de tudo. O Mauro sabia sobre mim? Os olhos de Antônio se estreitaram. Como ele sabia sobre mim? O que ele disse? Eu não sei. Ele só disse que sabia que meu avô era militar. Mas disse que agora o senhor era um velho acabado, sem poder nenhum. Ele me mandou ficar quieto, na minha, como um rato. Senão, nem o senhor estaria seguro. Um arrepio percorreu o corpo de Antônio. Aquilo não era uma simples ameaça. O sargento Mauro, um mero sargento, sabia que ele era um general de exército aposentado. E o chamou de velho acabado, chegando a ameaçá-lo. Isso não era um simples caso de assédio a um recruta. Por trás da arrogância do sargento Mauro, havia algo muito maior e mais sombrio. Este não era um simples caso de indisciplina. Naquela noite, Antônio não conseguiu dormir. O general Bastos, como sinal de respeito e pedido de desculpas a seu antigo superior, cedeu a residência de hóspedes ao lado da sua própria casa oficial. Eram instalações de luxo, mas a mente de Antônio parecia caminhar sobre brasas. O sargento Mauro. Ele sabia sobre mim. E me chamou de velho acabado. Saber que o avô de Lucas fora militar era uma coisa. Zombar dele, chamando-o de velho acabado, era outra, completamente diferente. Significava que por trás do sargento havia alguém que conhecia o peso do nome de Antônio da Costa, mas que mesmo assim o desprezava. Alguém que passou a informação a Mauro e ao mesmo tempo lhe disse para não temê-lo. Antônio pensou no general Bastos. Na forma como ele tremeu à sua frente mais cedo. Não era atuação.
Ele estava genuinamente apavorado. Não é ele, concluiu. Se ele estivesse por trás disso, não teria corrido tão desesperado ao receber o telefonema. Teria se preparado com mais cuidado. Então, Antônio se lembrou do único homem que permaneceu calmo na sala do general mais cedo. O comandante do regimento, o coronel Valério Nunes. Coloco meu cargo em jogo para arrancar a raiz. Sua voz era tão confiante, seu olhar tão firme. A intuição de décadas como comandante de campo de Antônio soou um alarme. Era perfeito demais. Calmo demais. Um comandante de regimento normal, ao descobrir que um incidente tão terrível acontecerá em sua unidade, e que a vítima era justamente o neto de um lendário general, deveria ter ficado ainda mais apavorado que o general Bastos. Diante de uma crise que poderia não apenas bloquear sua promoção, mas custar-lhe o uniforme, ele falava em resolver e dar o exemplo. Sua calma vinha da confiança de que podia controlar a situação. Talvez ele já soubesse a verdadeira natureza de todo o incidente. Lucas disse que o sargento sabia sobre mim. Antônio se levantou. Pegou o telefone seguro da residência de hóspedes, uma linha de emergência separada conectada ao mundo exterior, não há rede interna do exército. Pela primeira vez em décadas, ele ligou para um de seus antigos subordinados. Um protegido que agora ocupava um dos cargos mais altos no Centro de Inteligência do Exército, CIE. Um homem que fora seu leal chefe de Estado-Maior na ativa. Sou eu, Antônio da Costa. Há quanto tempo? Do outro lado da linha, a voz do homem soava sonolenta, mas ao ouvir o nome Antônio da Costa, seu sono pareceu desaparecer instantaneamente. Meu general. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa a esta hora da noite? Preciso que você investigue uma pessoa para mim. O coronel Valério Nunes, do Forte 7 Estrelas. E também um soldado chamado Mauro. Quero que você reúna tudo sobre esses dois, qualquer coisa que eu não saiba. Círculo de amizades, fluxo financeiro, registros de comunicação de Valério. Use toda a autoridade que você tem. Agora mesmo. O coronel Valério Nunes, do Forte 7 Estrelas? Entendido, meu general. Providenciarei imediatamente. Antônio desligou. Sua intuição lhe dizia que este caso, que começara como um simples ato de crueldade, estava se transformando em uma conspiração gigantesca. O sargento Mauro era apenas o rabo. O verdadeiro corpo da serpente poderia estar escondido muito mais perto e de forma muito mais astuta do que ele imaginava. No dia seguinte, o Forte 7 Estrelas parecia um campo de gelo. O general de divisão Ricardo Bastos declarou uma inspeção especial em toda a unidade e suspendeu todos os treinamentos. A P começou a interrogar individualmente todos os soldados da companhia do sargento Mauro e do cabo Jonas. Amedrontados, os soldados confessaram todos os abusos que sabiam ou tinham visto. O coronel Valério Nunes, como prometido, também formou sua própria equipe de inspeção do regimento e estava virando a companhia de cabeça para baixo. Ele reportava o progresso ao general Bastos a cada hora, reforçando seu forte compromisso em erradicar a indisciplina. Seu trabalho era rápido e preciso, e os relatórios que ele apresentava eram impecáveis. Meu general, foi confirmado que o sargento Mauro tem um histórico de comportamento violento e já atormentou vários membros da tropa. Também encontramos evidências de que ele, em conluio com o cabo Jonas, extorquiu dinheiro de recrutas. Este incidente parece ser um caso infeliz, porém acidental, em que a natureza violenta desse indivíduo se manifestou de forma errada contra o neto do general. O relatório do coronel Valério era conciso. Acidental? Gritou o general Bastos. Ele chamou o general de velho acabado. Ele sabia quem era o general e o ameaçou. Isso é acidental? Essa parte, meu general, parece ser resultado de bravata do sargento, que ouviu alguma informação incorreta em algum lugar. Eu também estou pressionando nesse ponto, mas o sujeito está tão aterrorizado que não abre a boca. Parece que o medo da reputação do general Antônio o calou. O coronel habilmente empurrou toda a culpa para o desvio de caráter e a arrogância pessoal do sargento.
Naquele exato momento, um agente de campo do Centro de Inteligência do Exército chegou secretamente à residência de hóspedes do general Antônio. Ele entregou a Antônio um envelope pardo e grosso. As informações que o senhor solicitou durante a noite. É confidencial. Por favor, mantenha a segurança. Antônio dispensou o agente e abriu o envelope. Dentro, a ficha de serviço do coronel Valério Nunes e os rumores que o cercavam estavam densamente escritos. Coronel Valério Nunes. Formado na Academia Militar, seguiu a carreira de elite, promoção a general é provável. No entanto, há alguns anos, quando era comandante em um posto de fronteira, houve suspeita de desvio de dezenas de milhares de reais do orçamento da unidade, mas a investigação foi encerrada após a morte misteriosa do denunciante. Atualmente suspeita-se de ligação com a empresa de fornecimento de material militar, a Serrana Logística. O presidente da Serrana Logística é cunhado do coronel Valério Nunes. A mão de Antônio parou. Serrana Logística. Ele virou a página. Era a ficha de antecedentes do Sargento Mauro. Sargento Mauro. Antes do alistamento, histórico de passagem pela Fundação Casa por furto qualificado e agressão. Não era elegível para o serviço militar, mas ingressou na ativa com uma fiança especial do presidente da Serrana Logística. Após o treinamento básico foi designado de forma incomum para o regimento do coronel Valério Nunes, e na última página, os olhos de Antônio se fixaram. Mauro serviu como motorista do atual comandante do regimento, coronel Valério Nunes, mas foi transferido para a companhia atual após cometer um erro trivial que enfureceu o coronel. No entanto, mesmo após a transferência, registros de comunicação confirmam contato regular com o cunhado do coronel, ou seja, o presidente da Serrana Logística. Suspeita-se que ele atuava como resolve problemas para os negócios sujos do coronel. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram na mente de Antônio. Isso não era um incidente acidental. Era um cartel criminoso perfeitamente planejado. A mente de Antônio ficou fria. Com o pensamento estratégico aprimorado por décadas de vida militar, ele enxergou através de todas as peças. O coronel Valério Nunes, a Serrana Logística administrada por seu cunhado, e o sargento Mauro, um ex-infrator juvenil atuando como seu capanga. Era um triângulo perfeito. Primeiro, como o soldado Lucas foi parar naquela companhia? Lucas cursou contabilidade na faculdade. Era bom com números e meticuloso. Segundo, além do hematoma, Lucas tinha arranhões finos nos dedos e nas costas das mãos. Não eram marcas de agressão, mas de trabalho repetitivo. Terceiro, por que o sargento Mauro usou especificamente a palavra acabado para insultá-lo? Deve ter sido uma ordem do coronel Valério. O avô daquele garoto foi um general de 4 estrelas, mas agora não tem mais poder nenhum. Eu te dou cobertura, então acabe com ele. Antônio foi novamente ver Lucas, que estava isolado na enfermaria. Desta vez, ele levou o general Bastos e o chefe da PEI com ele. Lucas Antônio segurou a mão do neto. Agora, na frente do general e do chefe da PEI, você precisa contar tudo o que aconteceu desde que chegou ao quartel, até o menor detalhe. Especialmente sobre o momento em que o sargento Mauro começou a te atormentar. O general Bastos e o coronel Medeiros prenderam a respiração. Lucas, surpreso com a aura gélida de seu avô e agora ciente do poder que o protegia, começou a falar com a voz trêmula. No começo, eu só fazia os trabalhos normais como os outros recrutas. Então, o sargento responsável pela administração soube que eu tinha curso de informática e era formado em contabilidade, e me mandou ajudar a organizar os documentos do almoxarifado do regimento. Os olhos do general Bastos se arregalaram. Era só para digitar números. Mas eu achei estranho que os números nos registros não batiam com a quantidade real de itens no almoxarifado. Coisas como uniformes de frio e coturnos novos. Nos livros constava a entrada de centenas de pares, mas no depósito não havia nem metade. O coronel Medeiros engoliu em seco. Era desvio de material militar. Então eu só comentei com o sargento que os números pareciam um pouco estranhos, que talvez eu tivesse visto errado. E naquela noite,
Naquela noite começou o inferno com o sargento Mauro. Foi quando o assédio começou. O Mauro me chamou para um canto e disse para eu não me meter onde não era chamado. Que aqueles documentos não eram da minha conta. Que eu deveria apenas fazer o que me mandassem. E então ele me bateu pela primeira vez. Ele disse que se eu chegasse perto daquele almoxarifado ou falasse sobre aqueles livros de novo, eu poderia, acidentalmente, perder uma perna em um campo minado. Tudo ficou claro. O coronel Valério, em conluio com a empresa de seu cunhado, a Serrana Logística, estava desviando material militar. Ele estava roubando uniformes e equipamentos que deveriam ser distribuídos aos soldados e vendendo-os no mercado civil. Ele usava o almoxarifado de seu regimento como seu cofre particular. E por acaso o soldado Lucas, bom com números, viu os registros. O coronel Valério precisava resolver o problema Lucas. Mas não podia simplesmente matá-lo ou forjar um acidente. Ele usou o sargento Mauro, que já tinha ficha criminal e fazia seu trabalho sujo. Ele ordenou que Mauro controlasse Lucas. A intenção era destruir Lucas psicologicamente com agressões e assédio contínuos, para que, se ele eventualmente denunciasse algo, fosse desacreditado como um soldado com problemas de adaptação. A humilhação e a cusparada na sala de visitas não foram um simples ato de arrogância. Foi o aviso final para Lucas. Não importa se seu avô é um general aposentado, nós podemos esmagar até ele. No momento em que eu abrir a boca, nem minha família estará segura. Era um ato de terrorismo calculado. Este não era um caso de indisciplina entre soldados. Era um crime organizado em que um gigantesco cartel de fornecimento militar violou os direitos humanos de um soldado e ameaçou sua família para encobrir seus crimes. O general Bastos tremeu de raiva com a revelação. Como ousam fazer isso no meu quartel? Antônio olhou para o general Bastos. General Bastos, ainda não acabou. O Valério é apenas o rabo. Um mero coronel não conseguiria desviar material militar por anos de forma tão audaciosa sem um escudo acima dele. Naquele momento, o rosto de um novo vilão surgiu na mente de Antônio. A razão pela qual o coronel Valério era tão confiante. A pessoa que o sargento Mauro tanto temia. Não era Valério. Era o superior de Valério. O protetor do coronel Valério. Antônio voltou para a residência de hóspedes e abriu o segundo relatório que receberá do CIE. Nele, estava escrito o nome do indivíduo para quem o coronel Valério era suspeito de pagar propinas regularmente. General de Brigada Cássio Sampaio. Atual chefe de logística do Comando Militar do Sudeste. Um general de uma estrela. Quando Antônio era comandante do Sudeste, ele era um oficial subalterno, o nome do qual nem se lembrava. Mas ele era apontado como veterano direto de Valério na academia militar e a peça-chave que ajudou a Serrana Logística a conseguir contratos de fornecimento em nível de comando militar. General Bastos. Antônio chamou o general imediatamente. Você conhece o general de brigada Cássio Sampaio? O rosto do general Bastos endureceu sutilmente. Conheço, senhor. Somos da mesma turma, mas, para ser honesto, nunca fomos próximos. Ele sempre teve a fama de fazer qualquer coisa para ser promovido, e havia muitos rumores de que ele não era limpo. Agora ele detém um poder imenso como chefe de logística do comando. Entendo. Antônio completou o quadro. O coronel Valério cometeu seus crimes de forma tão audaciosa em seu regimento porque confiava no escudo sólido do general de brigada Sampaio. O que o sargento Mauro temia não era o general Antônio, mas sim o coronel Valério e, por trás dele, o general Sampaio, que poderiam eliminá-lo a qualquer momento. General Bastos, vou lhe dar uma oportunidade, disse Antônio. Se você tratar este caso como um simples assédio de soldado e encerrá-lo punindo apenas o sargento Mauro, como sugere o relatório do coronel Valério, você se tornará cúmplice de Sampaio e Valério. Eu, Antônio da Costa, vim aqui não apenas para pegar os vermes que atormentaram meu neto, mas também o corpo e a cabeça que permitiram e incentivaram isso. De que lado você vai ficar? Do meu ou do lado desses corruptos? O general Bastos não tinha escolha. Entre a fúria de seu ex-comandante, a honra como general da ativa e um resquício de sentimento de traição por seu colega de turma, ele escolheu a honra.
Senhor, o que devo fazer? Seguirei todas as suas ordens. Eu também não posso tolerar que alguém como Sampaio continue vestindo este uniforme. Ótimo! Para pegar uma cobra é preciso tirá-la da toca. Antônio imediatamente deu as ordens para a operação. Primeiro, a P vai soltar o sargento Mauro. Sim. Senhor? Aquele monstro? Eu sei. Não será uma simples soltura. Transfira o caso para a investigação do regimento por falta de provas. Em outras palavras, entregue Mauro de volta nas mãos do coronel Valério. O general Bastos não entendeu a intenção, mas decidiu obedecer. Segundo, entre em contato com o coronel Valério agora mesmo. Diga a ele que o general Antônio, embora furioso com o problema do neto, quer encerrar o caso com a punição do sargento Mauro. Mas transmita que ele exigiu uma garantia total da segurança de seu neto. E diga também que o general Antônio quer se encontrar com você e o coronel Valério amanhã de manhã. Precisamos fazer o Valério baixar a guarda. Entendido, senhor. Providenciarei imediatamente. Por último, diga ao coronel Medeiros para se preparar para grampear o escritório e o telefone do Valério a partir de agora. Vamos dar tempo para a cobra expelir seu próprio veneno. O sargento Mauro foi solto da carceragem da PE. Ele estava atordoado. O chefe da PE disse que era uma ordem especial do comandante da divisão e que o regimento cuidaria de seu crime. Mas ele sentiu que havia escapado da morte. A notícia de que o velho era um general de 4 estrelas aposentado fez seu mundo desabar, mas de alguma forma ele sobreviveu. Ele foi imediatamente chamado ao escritório do coronel Valério. O coronel estava de pé, olhando pela janela. Um charuto caro queimava em sua mesa. Mauro, você enlouqueceu? A voz do coronel era fria, mas não tinha a fúria que ele esperava. Meu coronel, me desculpe. Eu cometi um erro terrível. Aquele velho, cala a boca. O coronel ergueu a mão. Por sua causa tudo quase foi por água abaixo. Quem diria que aquele velho, aquele Antônio da Costa, ainda teria tanto poder? Desculpe. Mas, meu coronel, eu não disse nada. Não mencionei o almoxarifado. Apenas disse que odiava o Lucas. Eu sei. O coronel finalmente se virou. É por isso que eu te tirei de lá. Eu agi antes que os caras da P conseguissem fazer você falar. O general Bastos está ocupado demais tentando agradar o velho Antônio. Eu relatei que vou resolver este caso como uma briga entre soldados, então, por enquanto, pode ficar tranquilo. Obrigado, meu coronel. Muito obrigado. Mauro se curvou como se estivesse diante de um salvador. Mas o problema é aquele Lucas. Os olhos do coronel brilharam. Não sei o que ele pode ter contado para o velho. Aquele velho está na residência de hóspedes da divisão, pressionando o Bastos. Se continuar assim, uma investigação de verdade pode começar. O velho pediu para me encontrar com ele e o general amanhã de manhã. Provavelmente quer fazer algum tipo de acordo, usando a segurança do neto como moeda de troca. Então, o que faremos? Antes que ele faça qualquer acordo, temos que cortar o mal pela raiz. O coronel deu uma longa tragada no charuto. Temos que dar um jeito no Lucas. Sim. Dar um jeito? Ele está na enfermaria, não está? Aproveite a chance. Faça com que ele não possa mais servir no exército. Algo como um acidente infeliz. Por exemplo, um soldado problemático, sofrendo com o assédio dos veteranos, entra em depressão e se joga de um prédio. O rosto de Mauro ficou branco. Isso não era mais assédio. Meu coronel. Isso é assassinato. Se você não fizer, eu vou até aquele velho e conto tudo. E você apodrece para sempre em uma prisão militar. Terá que devolver todo o valor do material que desviou, e com sua ficha criminal, desta vez não escapa. Esqueceu quem te colocou na ativa? Não foi por minha causa. Foi pelo presidente da Serrana Logística e acima dele pelo general Sampaio. Se eu abrir a boca, você simplesmente se torna uma vítima de acidente. O que vai ser? O coronel tinha Mauro firmemente em suas mãos. Mauro percebeu que já havia cruzado um rio sem volta.
Não farei isso pelo senhor, meu coronel. Farei para sobreviver, Mauro respondeu com os olhos cheios de ódio. Ótimo. Cuide disso esta noite. Eu já cuidei da segurança da enfermaria. O coronel dispensou Mauro e imediatamente fez uma ligação. Não era a rede interna do exército, mas um telefone seguro separado. Sim, General Sampaio, sou eu, Valério. Sim, as coisas ficaram um pouco barulhentas com a intromissão daquele velho Antônio. Não. O General Bastos está completamente apavorado e sob meu controle. Sim. O tal do Lucas. Ordenei que o Mauro cuide dele esta noite. Será disfarçado de acidente. Assim o velho não terá mais motivos para continuar aqui. Sim, meu general, não se preocupe. O coronel Valério desligou o telefone com um sorriso satisfeito. Ele estava convencido de que tudo estava sob seu controle. Mas o coronel Valério não sabia. Toda a conversa que ele teve com o sargento Mauro, e a ligação que acabará de fazer para o general de brigada Sampaio, estavam sendo transmitidas em tempo real para o sistema de controle de comando da sala do general, onde o general Antônio, o general Bastos e o chefe da PE, coronel Medeiros, estavam reunidos. Soltar Mauro foi a armadilha do tigre para fazer a cobra, o coronel Valério, sair de sua toca. No escritório e no telefone seguro do coronel, um microfone ultrassensível, instalado por agentes do CIE, já estava em operação. O general Bastos, ao ouvir seu próprio subordinado, um coronel da ativa, ordenar um assassinato, tremeu de horror. Aquele monstro! Ele sentiu um choque ainda maior e uma traição profunda ao saber que seu colega de turma, o general Sampaio, também estava envolvido. Antônio apenas fechou os olhos em silêncio. General Bastos, agora é hora de começar a caça à cobra. Sua voz era mais fria que o gelo. Senhor, vou prender esses monstros agora mesmo. O general Bastos se levantou, exaltado. Não, Antônio o deteve. Ainda não. O Valério é o rabo. Precisamos pegar a cabeça, o Sampaio. E precisamos pegar esses monstros que ordenaram um assassinato em flagrante. Antônio deu ordens ao coronel Medeiros. Coronel, prenda o sargento Mauro a caminho da enfermaria. Ele agora é apenas uma prova. No bolso dele haverá ferramentas para forjar um acidente. Essa será a prova material. Sim, senhor. E você, general Bastos? Antônio olhou para o general. Você mesmo prenderá o Valério. Ele não é seu subordinado? Você mesmo arrancará essa raiz podre. Eu estarei observando por trás. O general Bastos, com uma expressão solene, bateu continência. Entendido, senhor. Coloco minha honra em jogo para prender aquele verme com minhas próprias mãos. Às 23 horas, o coronel Valério Nunes estava em seu escritório, preparando-se para um brinde de vitória com seu cunhado da Serrana Logística por telefone. Sim, cunhado. O Mauro já foi resolver o problema. Amanhã de manhã, o tal do Lucas será tratado como um acidente. E aquele velho voltará para casa cansado e derrotado. No momento em que um sorriso satisfeito se formou em seu rosto, a porta do escritório foi arrombada. Coronel Valério Nunes, o general de divisão Ricardo Bastos invadiu o local com o coronel Medeiros e soldados da PE fortemente armados. General. O que significa isso a esta hora da noite? O coronel se levantou, atordoado. Valério, você está preso em flagrante por desvio de material militar, abuso de poder, incitação a maus-tratos e ordenação de assassinato. O general Bastos em pessoa tirou as algemas. O quê? O quê? General Bastos, você enlouqueceu? Você sabe com quem está falando? Tem provas. Isso é uma armação. Quando o coronel gritou e tentou rasgar os documentos em sua mesa, os policiais o dominaram. Provas? O general Bastos sorriu friamente e tocou a gravação da voz do coronel, feita na sala de controle. Temos que dar um jeito no Lucas. Sim, general Sampaio, o problema será resolvido esta noite. O rosto do coronel ficou cinzento. Isso não. General Bastos, você se atreve. O general Sampaio.
O general Sampaio não vai deixar isso barato. Antônio. Aquele velho raposa. Só então o coronel percebeu que havia caído em uma armadilha gigantesca. No mesmo instante, a caminho da enfermaria da divisão, o sargento Mauro apalpava a faca afiada e a corda que escondera no bolso. Lucas, se você desaparecer, eu sobrevivo. Ao virar a esquina do prédio da enfermaria, ele deu de cara com policiais da PE bloqueando seu caminho. Sargento Mauro, você está preso em flagrante por tentativa de assassinato e conspiração para homicídio. A faca e a corda foram encontradas em seu bolso. O sargento desabou no chão, chorando como uma criança. A prisão do coronel Valério e do sargento Mauro não foi o fim. Foi apenas o começo. O general Antônio mobilizou o general Bastos, a PE e até o CIE para arrancar todas as raízes da corrupção ligadas à Serrana Logística. No escritório do coronel Valério, foram encontrados livros caixa duplos que ele mantivera por anos. A quantidade de material militar desviado era inimaginável. Coletes à prova de balas novos coturnos, uniformes de frio, até mesmo combustível e peças de fuzil que deveriam ser distribuídos aos soldados. Material avaliado em milhões de reais estava sendo vendido no mercado civil. A discrepância numérica que o soldado Lucas havia encontrado era apenas a ponta de um iceberg gigantesco. O escritório e os armazéns da Serrana Logística também foram alvo de busca e apreensão simultâneas. Lá foram encontradas provas de subornos vultosos pagos ao coronel Valério e de vendas de material militar para civis. O cunhado do coronel também foi preso em flagrante no local. Mas a verdadeira cabeça, o general de brigada Cássio Sampaio, tentou escapar habilmente da rede da justiça. Ao saber da prisão do coronel Valério, ele negou qualquer ligação com ele. Alegou que o coronel usará seu nome para cometer fraudes e que ele não estava envolvido em nenhuma corrupção. A gravação da ligação, ele disse, era apenas ele ouvindo o relatório de um subordinado para entender a situação. O general Bastos estava furioso, mas as provas eram insuficientes para prender um general de brigada, chefe de logística do comando militar. Senhor, o Sampaio, aquela velha raposa, está tentando escapar. Se o Valério assumir toda a culpa e ficar de boca fechada, não conseguiremos pegá-lo. Antônio olhou pela janela. Ele já havia previsto essa situação. General Bastos, você sabe por que eu te liguei naquele dia? Não foi para me testar, senhor? Não. Antônio balançou a cabeça. Não foi para ver você, mas sim o seu superior. Sim. Meu superior? O comandante do comando militar? Não. O seu superior e meu antigo subordinado. E aquele que se tornará o inimigo mortal de Cássio Sampaio. Antônio pegou novamente seu celular antigo. Desta vez, o número que ele descou foi o da discagem rápida 2. Sou eu, Antônio da Costa. Do outro lado da linha, uma voz muito mais alta e imponente que a do general Bastos soou. Meu general. Há quanto tempo? O que houve? General Monteiro, como vai? O nome que Antônio pronunciou fez os olhos do general Bastos se arregalarem de espanto. Otávio Monteiro. O atual comandante do Exército. Um general de 4 estrelas. Ex-ajudante de ordens direto de Antônio e seu protegido mais querido. Meu general, por favor, diga o que aconteceu. Há um general de brigada chamado Cássio Sampaio em seu comando. Meu neto quase morreu por causa dele e de seus homens. O comandante da divisão pegou o coronel, mas a cabeça, o Sampaio, está tentando cortar o rabo e fugir. Houve alguns segundos de silêncio do outro lado da linha. E então, uma fúria que parecia vir do fundo do inferno pôde ser sentida. Ousaram tocar no neto do senhor? Entendido, meu general. Eu mesmo cuidarei disso. Enviarei a Inspetoria-Geral do Exército e a PE do Quartel-General para Minas Gerais imediatamente. A ligação foi encerrada. Só então o general Bastos percebeu o verdadeiro poder do tigre de aço, Antônio da Costa. Não era o poder de um general de exército aposentado. Era o peso de uma lenda viva, a quem até o comandante do exército se referia como meu general, e obedecia sem hesitar.
Naquela noite, sob ordens diretas do comandante do Exército, a equipe de investigação de elite da Polícia do Exército do Quartel-General, em Brasília, voou de helicóptero diretamente para o Forte 7 Estrelas. A espada do próprio comando do Exército foi desembainhada. O general Sampaio podia ser colega de turma do general Bastos, mas não era páreo para o comandante do Exército. Ele foi preso em flagrante em seu escritório enquanto tentava destruir todas as provas, pelos agentes da PEI de Brasília. Os registros de contas secretas que ele trocava com o coronel Valério, sua participação acionária na Serrana Logística e o arquivo original da ligação em que ordenava a resolução do problema do soldado Lucas. A rede de inteligência de Antônio já havia garantido tudo. O general de brigada Sampaio só percebeu que havia ousado tocar no neto do general Antônio momentos antes de ser preso e se desesperou. Antônio. Aquele velho acabado. Seu último grito foi silenciado pelas mãos brutas dos policiais. O sargento Mauro e o cabo Jonas receberam a punição mais severa na corte marcial. Não foram acusados apenas de maus tratos, mas de participação em organização criminosa e conspiração para homicídio. Além de uma baixa desonrosa, foram condenados a mais de 10 anos de prisão e enviados para um presídio militar. A única cusparada que deram na sala de visitas se tornou um veneno que consumiu o resto de suas vidas. O coronel Valério Nunes, com todas as acusações comprovadas, foi expulso do Exército e entregue à Justiça Civil para receber uma punição agravada. Sua ganância pisoteou os direitos de um soldado, manchou a honra do Exército e finalmente o levou à sua própria ruína. A estrela que ele tanto desejava seria pregada não em seu peito, mas em seu uniforme de presidiário. O general de brigada Cássio Sampaio, a cabeça da operação, como o cérebro da corrupção logística e o mandante do assassinato de um soldado da ativa, foi acusado de um crime equivalente à traição. Ele foi destituído de todos os seus postos e condenado a uma pena próxima à prisão perpétua. O general de divisão Ricardo Bastos, sentindo-se responsável pelo incidente, solicitou sua própria punição ao comando do Exército. No entanto, o comandante do Exército, reconhecendo seu papel decisivo na erradicação da rede de corrupção, encerrou o caso com uma advertência severa. Seguindo os ensinamentos do general Antônio, ele dedicou tudo de si para tornar sua divisão a mais limpa e forte do Exército. A galinhada podre que ele olhava todas as manhãs se tornou uma lição que ele jamais esqueceria. E o soldado Lucas Ribeiro, após o fim de todas as investigações, com a ajuda dos antigos subordinados de seu avô, foi transferido para um setor administrativo seguro no Quartel-General do Exército, em Brasília, onde poderia usar sua formação acadêmica. Tudo parecia voltar ao seu devido lugar. Meses depois, em um final de tarde de outono, quando as folhas das árvores de Brasília tingiam a paisagem com cores quentes, na tranquila sala de visitas do quartel-general, Lucas, agora um cabo, estava diferente. Não havia mais hematomas ou a sombra do medo em seu rosto. Ele havia se tornado um jovem saudável e competente, a quem o uniforme caía bem. A porta da sala de visitas se abriu e o general Antônio entrou. Ele ainda usava a mesma jaqueta corta-vento surrada, mas o capitão de serviço na sala, desde o momento em que ele entrou, ficou em posição de sentido e bateu continência. Todos os militares na sala o reconheceram e se levantaram de uma só vez para prestar continência. Brasil, Antônio respondeu à saudação deles com um leve aceno de cabeça. Vovô, Lucas correu com um sorriso largo e abraçou o avô. Meu neto está com uma aparência ótima. O rosto está iluminado. Antônio, como naquele dia, tirou uma grande marmita da sacola. Aqui fiz esta manhã. A galinhada que você tanto gosta. Sobre a mesa, o cheiro delicioso da galinhada fumegante se espalhou. A terrível memória daquele dia havia desaparecido. Lucas pegou o garfo e colocou uma grande porção na boca. Está uma delícia, vovô. É a melhor do mundo. Uma lágrima sutil se formou nos olhos de Lucas. Não era mais uma lágrima de medo ou desespero. Era uma lágrima de gratidão, amor e respeito. Antônio acariciou a cabeça do neto e disse em voz baixa, isso mesmo, Lucas. A comida deve ser comida com dignidade. Naquela única frase, tudo estava contido.
A dignidade de um ser humano, a honra de um soldado e o amor profundo de um velho guerreiro que lutou para protegê-los.